João, capítulo 8, versículo 31 ao 36, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir o versículo 32, quer dizer, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é bom e opera maravilha, como diz o salmista. Deus é muito e muito bom. Deus é tão bom que pensou em nós, mesmo ainda nós não havendo nascido nesse mundo. Como assim, irmão, que Deus ainda pensou em nós, mesmo nós ainda não nascidos neste mundo? Glórias a Deus. É fácil de compreender. Ele enviou Jesus naquele tempo, naquela época. Jesus morreu, ressuscitou e disse para os seus discípulos: pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E a história deu-se no andamento. E chegou os nossos dias. Por isso que Deus é bom. Ele pensou em nós, mesmo nós ainda não nascidos. E quando Jesus veio ao mundo, nenhum de nós ainda existíamos. Mas Jesus viu o futuro da salvação das almas, da salvação das pessoas, da salvação da minha alma e da sua alma. Olha como que Deus é bom! Só que para ter a alma salva, você precisa verdadeiramente abandonar tudo que o mundo oferece. Tudo. Não pode ficar em cima do muro. Você tem que abandonar o que o mundo oferece, as coisas de ilusão e fantasia. Você tem que abandonar os desejos da carne e andar em espírito. Você tem que ficar firme e não se deixar se persuadir por Satanás e os demônios. E aí sim, verdadeiramente sereis filhos e filhas de Deus. O versículo 31 é bem claro quando diz assim: dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Muita gente diz que é discípulo de Jesus. Muita gente diz que pertence ao reino dos céus. Muita
realmente estiverem permanecido na palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa e a pessoa faz outra. A Bíblia fala que o caminho é esse, a pessoa vai por outro caminho. E aqui Jesus está dizendo àquele povo, está dizendo aos judeus, aos gentios, aos religiosos, a homens e mulheres, crianças e anciãos. E ele começa a dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Está bem claro aqui, irmão, João capítulo 8, versículo 31 ao 33. Quantas pessoas estão na palavra de Deus? São poucas pessoas que estão na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ser escolhido é só aqueles que estão verdadeiramente permanecendo na palavra de Deus, irmão. Eu sigo essa palavra, irmão, desde 1997. Eu não saio da palavra de Deus. Eu saio de perto de má influência. Eu saio de perto de pessoas que dizem que nem tudo é o que está escrito. Eu saio de perto de pessoas que tentam me tirar dos propósitos de Deus. Agora, da Bíblia Sagrada, eu fico sempre perto. Eu fico sempre com a Bíblia comigo. Podem falar o que falar. É fanático, é maluco, é doido, tô nem aí, eu falo. O importante é eu saber que eu ainda estou com a palavra de Deus. Da onde Deus me tirou? Da onde Deus te tirou, irmão? Não existe valor nesse mundo que possa pagar. O reino dos céus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Por isso que é melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É o que eu falo, irmão. Esse negócio de ajuntamento. O alimento aqui é um, lá na igreja do outro é outra. O alimento aqui é forte, lá na igreja do outro é razoável. Por isso que nós, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem para saber se ainda está no caminho. E aqui Jesus está falando para o povo que está ali me ouvindo. Ele não está dizendo só aos judeus, como diz aqui no versículo 31. Ele está dizendo aos judeus, ele está dizendo aos gentios, ele está dizendo para os religiosos, para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos. Ele está dizendo para as crianças, para os anciões, para os homens, para as mulheres. E Jesus falou para eles: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se nós vamos fazer uma peneira hoje, irmão, quantas pessoas estão na palavra de Deus? Quantas pessoas estão na palavra do Senhor, irmão? Para falar de Deus e para falar que é de Deus, até o diabo fala, irmão. O diabo clama também a Deus, sabia disso? Quando o negócio está apertado para o lado do Satã e dos demônios, eles começam a clamar. E o que eu estou falando é heresia, não está na Bíblia, é isso. Jesus, quando vai na cidade dos Gadarenos, cidade de Gadara, quer dizer, e ali está um homem possesso de demônios. A Bíblia diz, irmão, que Jesus chegou nem aí ao sepulcro onde esse homem estava endemoniado. Quando Jesus sai do barco, pisa na terra. Lá no cemitério os demônios sentiram. Eu acredito assim, irmão. A Bíblia não diz não, mas eu acredito. Os demônios olharam um para o outro. Vocês sentiram? Sim, sim.